Boa noite. Ontem a gente viu que os justos são aqueles que são justificados por Cristo. E quando nós estamos nele, quando a gente está em Cristo, o Senhor, ele guarda os nossos caminhos, ele guarda a nossa vida, né? É, a gente sim pode passar por aflições, a gente pode passar por várias coisas, mas mesmo assim, a gente tem a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. E eu queria trazer agora Salmos capítulo 1, e o último versículo desse Salmos 1 é o versículo 6, que fala assim: Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Porque o caminho dos perversos, ele não é o caminho reto, não é o caminho estreito, mas é o caminho largo e tortuoso. É um caminho onde não é guiado por Deus. E este caminho não é Jesus. A gente vê na palavra assim que muitas vezes Jesus ele é chamado como o caminho. No livro de Atos, a gente vê várias vezes Paulo pregando em Éfeso, em várias cidades, em Atenas. E aí, enquanto ele está pregando, o povo, algumas pessoas causam tumulto, causam desordem, para que a palavra de Deus não seja falada ali. E daí que nesse momento a gente vê que na palavra está escrito: então, por causa do caminho, eles criaram o tumulto, por exemplo. Então, este caminho é o próprio Cristo. E aí agora eu vou ler pelas palavras de Davi, Salmos 37:18, que fala: A cada dia o Senhor cuida dos íntegros, eles receberão uma herança que dura para sempre. A herança de quem está em Deus não é uma herança terrena, não é um carro, uma casa ou um valor em dinheiro, não é nada que seja desse mundo, mas é algo eterno, é algo que hoje os nossos olhos veem meio que embaçado, mas haverá um dia em que tudo será nítido e a gente vai compreender essa herança que nós temos no Senhor, que é a eternidade, que é a vida eterna, porque todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus não passará. Então, essa vida, as, os objetos, tudo aquilo que nós vemos hoje vai passar, mas tem uma coisa que nunca vai passar, né? Mas para isso é necessário estar no caminho, né? Estar em Cristo. Pelas palavras de Salomão, Provérbios 14:12. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Olha como isso é forte. Julgar aquilo que é certo ou errado, sem considerar o caminho verdadeiro, pode parecer que tá tudo bem, pode parecer que não tem maldade, pode parecer que é do bem, vamos dizer assim. Mas se esse caminho não for o caminho de Cristo, este caminho não levará à vida eterna. Parece que tá tudo bem, mas não tá. Pela palavra de Jeremias, capítulo 12, versículo 3. Quanto a mim, Senhor, tu me conheces. Tu me vês e provas meus pensamentos. Arrasta-se a gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para a matança. E pelas palavras de Pedro, em 1 Pedro 3:12, diz assim: Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal, certo? Quando diz assim que o Senhor prova os nossos pensamentos, o Senhor, ele prova os nossos pensamentos, os nossos corações, através do dia a dia, através de circunstâncias, quando nós somos colocados em situações aonde a gente vai precisar decidir como se portar. É fácil? Não, porque é necessário que nós sejamos menores, que a gente diminua toda a nossa carnalidade, tudo aquilo que é a nossa justiça, para que a vontade de Deus seja feita. E o Senhor conhece os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Então, muitas vezes a gente vai passar por situações onde nós temos que ter uma posição correta, não diante dos olhos daqueles que estão nos vendo, mas diante dos olhos de Deus. E o Senhor, ele está sempre com os ouvidos abertos, com os olhos abertos para as orações daqueles que são dele.
E fala que o Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Então, assim, quando nós, igual a gente leu durante essa semana toda, quando a gente guarda a palavra, quando a gente pratica a palavra, quando a gente tem zelo pela palavra, quando a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente passa a guardar a palavra do Senhor no nosso coração. O Senhor, ele ouve as nossas orações. E muitas vezes as nossas orações podem ser que elas sejam ouvidas por Deus e que não sejam respondidas. E podem ter orações que Deus já respondeu e a gente não percebeu. E podem ter ainda as orações que o Senhor ainda não respondeu. Como, por exemplo, o pai de João Batista, né, Zacarias e Isabel. A oração dele foi ouvida e o Senhor, ele respondeu a oração deles quando Zacarias e Isabel já eram idosos. Eles oravam por um filho, mas eles já eram idosos. Já era dito como estéril. E ainda assim o Senhor trouxe o filho, porque tinha um tempo determinado para que João Batista viesse. Não adiantaria o Senhor enviar João Batista antes do tempo, já que ele precisava esperar com que Maria ficasse grávida de Jesus, né? Então tudo tem um propósito debaixo dos céus, nada é por acaso. E que a gente possa meditar nessa palavra, que a gente possa querer ter essa justiça, viver essa justiça e ter a certeza de que o Senhor está conosco a todo momento, a todo tempo, não importa as circunstâncias. Bem, fiquem com Deus e até mais.